Bom dia, bom dia, bom dia. Bora pro nosso café maravilhoso de toda segunda-feira de manhã. Nosso café com fé. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora pegar seu cafezinho, seu caderno. Já vamos ouvindo louvor. Seus objetivos não consigo alcançar. Bom dia! Deixa eu falar o nominho de vocês. Bom dia, Cibele. Bom dia, Kelly. Bom dia, Cláudia. Letícia, Valdênia, Débora, Márcia, Rose, Sandra, Gemima. Olha, quando eu era criança, minha mãe tinha umas amigas que chamavam Gemima. Fazia muito tempo que eu não via esse nome. Bom dia, Fátima, Cleo, Paloma. Bom dia. Ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Bom dia, Janice, Vivi, Aline. Seu coração só quer ouvir a Deus hoje cedo? É isso, né? Esse mês aqui, ó, no nosso café de segunda-feira, nós estamos com o tema Abandonando os fardos. Ai, a Vivi foi mais rápida. Quem lembra o que a gente falou semana passada? Semana passada a gente falou sobre cegueira, né? Que se a gente quer abandonar fardos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir os nossos olhos e ver, né? A gente precisa enxergar que a gente está carregando fardos, né? Que a gente está segurando eles, que a gente está pondo nas costas, que a gente está tratando o trauma igual bichinho de estimação, né? O louvor é Ouvir o Teu Falar, do Disco Praise. E aí a gente precisa encarar essa realidade, enxergar essa verdade, abrir os olhos, perceber esses fardos, perceber esses pesos, para que a gente possa jogar eles fora. Certo? Quem estava aqui semana passada, o que ficou marcado para você no café de segunda passada? E hoje nós vamos começar com outra leitura. Bom dia, vamos ver quem entrou aqui. Bom dia, Kátia, maravilhosa, bom dia, Isabela, bom dia, Kelly, vocês estavam aqui, foi isso que vocês entenderam semana passada? Foi, não foi? Então, Senhor, abre os olhos do meu coração, abre os olhos da minha mente, abre os meus olhos para que eu possa ver, identificar e abandonar, né? O Senhor fala para nós que Ele quer de nós uma vida plena, abundante, como diz em João 10:10, diz para a gente depositar sobre Ele os nossos fardos, carregar o fardo dele, que é leve, não é pesado, né? Então nós precisamos ir em direção àquilo que nós cremos, avançar, amadurecer, aprofundar nele as nossas raízes, certo? Amém? Então, para começar a live de hoje, que a série é Abandonando os Fardos, mas o tema de hoje é Suporte o peso para abandoná-lo, né? Então, a primeira live é, meu Deus, como tá difícil andar, como tá difícil. Quando a gente caminha com peso, a gente vai meio assim, né? E aí, abra os olhos, enxergue os fardos. Enxerguei os fardos, segunda live da série, suporta o peso para poder abandonar. Então, o primeiro movimento que eu faço para abandonar esse fardo
é poder carregar ele, é poder tirar ele das minhas costas, né, e de cima de mim de alguma maneira. Então nós vamos precisar, num primeiro momento, suportar o peso do fardo para abandoná-lo, né? E reclamação não vai resolver, né? Ficar reclamando do peso não dá suporte a ele, né? Então é importante tudo isso. Isso, é isso mesmo, largar esses fardos. Então vamos ler Salmo 121, né? Essa semana aqui eu vou ler o livro de Salmos inteiro, né? É lindo demais, né? Só que eu vou ler de um jeito diferente. Se você quiser me acompanhar, eu tô lá com a minha canetinha, circulando tudo aquilo que salta aos meus olhos como diretrizes importantes para a nossa vida. Vamos lá, então, no 121. Elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar, né, o meu pé. Aquele que me guarda não cochila. Ele é o guarda de Israel. Ele não cochila e nem dorme. O Senhor é o meu protetor. O Senhor está ao meu lado, como sombra que me abriga. O sol não me fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor me guardará de todo. De alguns, não. O Senhor me guardará de todo mal e protegerá a minha vida. O Senhor me guarda em tudo que eu faço, agora e para sempre. Então, que essa seja uma palavra aí de vitória para você no dia de hoje, que você se aproprie de cada palavra dessa, ao invés de, tá pesado, ai, não vou aguentar, né? Quando você pensa, obrigada, Sil, não vou aguentar esse marido, não vou aguentar os filhos, eu não vou aguentar os desafetos. Satanás usa pessoas para vir falar coisas para nós em momentos inoportunos, né? Que dá aquela pesada na caminhada, né? Então eleva os seus olhos, fixa os seus olhos lá no alto. É dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa diretriz. Mas nós precisamos suportar esses fardos, nós precisamos dar conta de pegar eles para despejá-los, né, aos pés da cruz, aos pés do Senhor. Então, num primeiro movimento, você vai ter que dar conta disso. Então, pense no fardo. Que agora, se eu mudar agora, pode ser que caia. Eu já tenho um, vou ter que comprar outro, né? Então, pense aí. A educação de filhos que tem sido... Eu vou subir, gente, que senão a internet vai me boicotar aqui. Eu vou levar o café. O que tem sido desafiador para você nesse período da sua vida? É a adolescência dos filhos, é a fase dos 2 anos, é a fase dos 3 anos, é uma mudança de cidade, uma mudança de casa, é a aquisição de um imóvel, é a decisão sobre venda de algo, né? E compra de algo, é sobre os seus relacionamentos, né? O que tem sido desafiador para você nesse momento, que tem te trazido um peso mental, né? Emocional, desproporcional, que tem trazido sofrimento e angústia. Então, primeira coisa, né, e que a gente precisa lembrar, inclusive do que eu falei ontem, é que Deus nos fez imagem e semelhança dele. Então, Deus nos fez potentes, capazes. Deus nos deu condições da gente segurar, suportar e resolver. Então, o primeiro movimento que você precisa fazer nessa direção é olhar para o seu fardo,
olhar para o seu fardo, observar o seu fardo. Quais são as áreas aí de dificuldade, de angústia, de dor? Olhar para esse lugar e falar, bem, a respeito dessa situação, chorar não vai resolver, né? Gritar com os filhos não vai resolver, falar mal do marido não vai resolver. Ó, Liliana tá falando da academia, né? Ficar reclamando que é difícil, a disciplina física não vai resolver. Como eu olho para essa questão hoje e elaboro um planejamento acerca dessa situação. Então, o que eu posso fazer de melhor sobre isso, a respeito disso, para que daí eu retire os excessos e deixe aos pés do Senhor. Então, orar, Senhor, né, como nós falamos na live passada, abre os meus olhos, eu preciso enxergar a realidade dessas causas que atravessam traumas, né, familiares, modelos educacionais, modelos comportamentais, aquele jeitão de ser que a gente carrega, que o marido carrega e que os filhos estão se tornando desafiadores porque eles têm exatamente o mesmo modelo educacional, as mesmas defesas emocionais, as mesmas, o mesmo movimento refratário, defensivo, né? Disruptivo daquilo que eu espero e quero, que é a paciência, a tolerância, a obediência, o cuidado, né? Então, olhar para esse lugar, nesse fardo aqui que eu estou carregando, atravessa modelos intergeracionais, atravessa modelos que vêm ao longo dos tempos. Eu estou mantendo ciclos e modelos na minha forma de falar, de me comportar, de pensar, de ser, que são características das minhas famílias de origem, mas que são disfuncionais. É isso que eu tô trazendo, é isso que tá pesando. Ó quem tá aqui, Juju maravilhosa, né? É isso que tá pesando, é isso que tá pegando, é isso como tem sido o meu comportamento. É igual da minha mãe, é igual do meu pai. Ó, Su também, saudade maravilhosa. Aí a Su fala sobre essa trajetória aí de saúde, né? Física, mental também. Então, eu tô carregando isso, eu tô trazendo esses modelos intergeracionais disfuncionais para minha família, para minha prática, porque o modelo bíblico, o modelo que Deus nos ensina, um modelo que é alicerçado nos frutos do Espírito Santo, um modelo que é alicerçado nas diretrizes que a gente tem ali em Efésios. Quem leu comigo o livro de Efésios em janeiro? Né? Janeiro eu falei, gente, vamos todo mundo ler Efésios aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 capítulos. Um modelo familiar que é pautado em Efésios, Gálatas, né? E nem dá para falar só nisso, né? Na Bíblia inteira, né? Mas vai buscar diretrizes que vão tornar a nossa vida leve, né? Por quê? Porque esses modelos são assertivos, eles são diretos, eles são explicativos. Aquele que mentia não minta mais, né? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que xingava não xinga mais, aquele que reclamava não reclama mais, aquele que murmurava não murmure mais. E aquele que se sentia fraco, impotente, incapaz, não se sinta mais. O Senhor é a sua força, o Senhor é a sua alegria, a sua vida depende de estar alicerçada no Senhor. Então é preciso suportar esses fardos para arrancar dos ombros e colocá-los aos pés da cruz. E esse movimento só você pode fazer, só você. Às vezes eu atendo pessoas que estão lá, né? Tem uma mochilinha aqui, vou usar a mochilinha. Que tá a mochilinha aqui nas costas, né? E fica assim, é porque minha mãe não pega pra mim. Porque meu pai não pega a mochila. Porque o meu marido devia, a minha mulher devia. Fulano devia, tá lá com a mochila ali, né? Ó, que nem tartaruga, já faz parte do corpo da pessoa o fardo. E o tempo
tempo todo nesses processos terapêuticos, essas pessoas acham que quem tem que tirar a mochila das próprias costas é outra pessoa. Deixa eu fechar aqui por causa da luz. E não é outra pessoa que vai fazer esse movimento de tirar das suas próprias costas e colocar em outro lugar. É você quem tem que fazer esse movimento. É você quem tem que tirar aquilo que lhe é pesado. Porque às vezes o que é peso para você, o outro faz sem problema nenhum ou com facilidade. Você está entendendo? Aquilo que às vezes é duro para você, o outro faz com maestria, né? A Su e eu tenho... A Su recebeu o diagnóstico de TDAH agora, né? E eu brinco que eu tenho um pé no TDAH. Então, vou dar um exemplo nosso aqui com essas características de TDAH. Cara, a gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. A gente é hiperativo, a gente tem um movimento acelerado, né? Eu tratei a questão da desexecução, da dificuldade, por exemplo, de organizar, planejar e executar. Então, hoje eu faço isso com excelência. Mas lá, quando eu era moça e jovem, eu tinha dificuldade. Mas algumas coisas, para mim, elas não são fardos, elas são leves. Então, sei lá, né? Estudar várias coisas ao mesmo tempo. Para mim, eu fazia 2 pós ao mesmo tempo. Terminei faculdade já com pós no caminho, ó. Ali é o meu criado mudo, né? Eu leio 5 livros ao mesmo tempo. Eu grifo 5 livros, eu absorvo, porque não é pesado isso para mim. E aí eu venho, faço a live no dia seguinte, daí ajuda nas coisas. Eu vou fazendo, né? Então isso não é fardo às vezes para mim, essa hiperatividade. Mas para o outro lidar com muitas demandas é fardo, é peso. Então o Senhor precisa ouvir de você, da sua alma, do seu coração, das suas estruturas, aquilo que é peso para você. Deus nos ama como seres exclusivos, como seres individuais. Deus ama a nossa essência. Cristo fez a nossa essência, a nossa subjetividade e deseja um relacionamento profundo conosco. E se relacionar com Deus, ter um relacionamento com Deus profundo, duradouro, verdadeiro, é um relacionamento que fala, que conversa sobre todas essas coisas. Com clareza e com profundidade. Senhor, Tu conheces a minha vida, Tu sondas o meu interior. Senhor, que essa semana seja leve. E aí o Espírito Santo está lá esperando você falar o que está pesado para você, querida. O que está pesado para você, né? O que é pesado para você? Enquanto Davi estava matando leão e Golias, leão e urso, estava ótimo. Ele estava lá cuidando, atrás das malhadas, matava e estava tudo certo. Mas a hora que ele viu Golias, ele falou, opa, isso aqui mexeu com o meu brio. Como assim? Como assim você desafiando o Rei dos Reis, o povo de Deus? Então aquilo para Davi foi uma afronta e glória a Deus, porque foi lá, venceu Golias e derrotou os filisteus. Mas ali pegou, vamos pensar, Davi só teve esse movimento de ir para um enfrentamento com Golias porque aquilo apertou um gatilho emocional e espiritual em Davi. Deus conhece as nossas estruturas. Deus conhece as nossas estruturas, aquilo que vai mobilizar-nos em diferentes áreas para que, inclusive, a gente exerça os nossos dons e os nossos talentos. As minhas dores, os meus fardos hoje, o meu passado, eu uso para glorificar o nome do Senhor e para ensinar outras pessoas a vencerem nessas áreas de dificuldade. O Senhor tem algo a seu respeito. Aquilo que te dói hoje, o Senhor vai usar a sua vida para cuidar de outras pessoas.
para orientar outras pessoas, para servir outras pessoas, para direcionar, compartilhar a sua história com outras pessoas, não é verdade? E aí, pegue aí 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Quando nós lemos, deixa eu pegar os outros versículos aqui, mas eu quero que você abra, né? 1 Pedro 5, 7, Deus vai nos usar nas nossas áreas de desafio, porque é o poder do Senhor que se aperfeiçoa em nós na nossa fraqueza. Então aí as pessoas vão falar assim, como assim? Né? Uma pessoa assim pode fazer isso? E aí a gente vai falar, é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Né? É o poder de Deus. Bom dia, primo. Primo é meu padrinho de casamento, gente, olha que honra, né? Lá de Bauru, cidade abençoada, lá da Primos Seguros, né, primo? E aí, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente abre ali, né, em 1 Pedro 5, 7, diz, leia lá comigo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que diz esse versículo? O versículo diz assim, carregue o seu fardinho, estilo tartaruguinha, que o Senhor, com a sua poderosa mão, pegará o vosso fardo. Não. O versículo não diz isso. O versículo diz lançando. Somos nós que lançamos o nosso fardo pesado para o Senhor, sabendo que Ele cuida de nós. O movimento de abandonar, de tirar dos ombros, de mostrar o que tem dentro lá da sua mochila é seu. Esse movimento é seu. Esse movimento é seu. É você quem faz, é você quem verbaliza as suas dificuldades. Senhor, eu não via, né? Na live anterior era sobre ninguém despeja fardo que não enxerga. Agora, quando você vê, você precisa falar, Senhor, trabalhar o dia inteirinho para mim, das 8 às 8, 12 horas por dia, tem sido pesado, né? Essa semana eu contei para vocês um testemunho nos stories de uma querida aqui, seguidora. Essa pessoa, ela comprou o primeiro curso que eu lancei em 2021, que era uma imersão para a educação de filhos menores, né? De 0 até os 8 anos. Então, ali naquele curso, um curso poderoso, que trazia as bases, né? Psicológicas, pedagógicas, neuropedagógicas, neuropsicológicas sobre desenvolvimento humano. E a partir disso, como orientar o desenvolvimento do caráter. E nesse curso, uma das coisas que eu falo, e falo também nesse dos filhos blindados, é sobre a mentira do tempo de qualidade, né? Assinado Diabo Capiroto, né? Tem que ter tempo de qualidade com os filhos. Tempo de qualidade é tempo cronológico, né? E eu falei sobre o tempo cronológico e aquilo abriu um start nela e ela começou a orar e pedir a Deus, no trabalho dela, a modalidade de poder trabalhar home office, né? Ela é funcionária pública. E ela vem, olha, 2021, 2022, 2023, há 2 anos ela começou a orar por isso. E pedia a Deus essa possibilidade, e ela falava, Deus, eu preciso estar com as minhas filhas, eu preciso ter mais tempo em casa. E ela vem orando, e esses dias ela aplicou lá para uma situação, negaram, e ela posta aqui, às vezes ela fala nas lives, pede oração, e aí ela aplicou de novo, e ela conseguiu a oportunidade de trabalhar home office, numa situação muito melhor, onde ela pode ser bonificada, onde o Senhor mudou a situação dela, né?
Veja, ela só alcançou essa graça diante de Deus porque ela passou a ver e ela começou a verbalizar isso para o Senhor em detalhes muitas vezes, né? E ela compartilhava e orava e começou a colocar isso diante de Deus e lançou sobre ele. Ela não reclamou do trabalho. A situação que ela vigora de trabalho dela permitia. Mas qual era o peso? Qual era o peso? Lançar sobre ele o seu peso, o seu fardo, a sua ansiedade, é buscar esse lugar também de autoconhecimento, de saber expressar aquilo que pesa sobre os seus ombros. Aí, qual é o grande engano diabólico e satânico que acontece nas famílias cristãs? Quero que você preste atenção. Vou fechar aqui para ligar o ar, que, nossa, está calor. Qual é o grande engano diabólico? A gente tem dificuldades educacionais com os nossos filhos e a gente começa a achar que o problema é o filho. A gente tem dificuldades no nosso casamento e a gente começa a achar que o problema é o marido. Nós transferimos as nossas frustrações para pessoas. E isso é diabólico. Por quê? Deus nos fez seres humanos sociais e relacionais. Caim começou a achar que o problema era Abel e não a oferta. Adão achou que o problema era Eva e não o pecado de ter comido fruto por influência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós começamos a transferir os nossos problemas, as nossas dificuldades e os nossos fardos, personalizando. O problema é o marido, o problema é o patrão, o problema é o amigo do trabalho. Não é esse o problema. Todas as pessoas ao nosso redor são pessoas para serem amadas, evangelizadas e influenciadas. As pessoas ao nosso redor precisam ser amadas por nós, precisam das nossas orações, precisam da nossa influência. Nós devemos ser usados e usadas por Deus para amar e transbordar da graça que recebemos dele a essas pessoas. Elas não são um problema, certo? Mas a cegueira desses fardos, esse cansaço, faz com que a gente transfira. O problema do seu casamento é a falta de comunicação, falta de entendimento, baixa capacidade de resolução de problemas, dificuldade de resolução de conflitos. O problema dos nossos filhos é a imaturidade, a desobediência, a dificuldade em ver virtudes e enxergar virtudes. A organizar isso de uma maneira planejada, sistemática, né? Tem uma ferramenta que eu coloco lá no curso, que é um armário, né? Eu fiz isso lá nesse primeiro curso de educação de filhos. Eu vou até olhar, porque esses dias uma pessoa falou que o arquivo não estava lá. Eu vou anotar aqui para lembrar de ver isso hoje, ó. TDAH fazendo live. Vou até anotar minha demanda aqui. Aí, deixa eu anotar aqui. Aí, qual é essa ferramenta, né? Essa estratégia? A gente pega uma imagem de um armário e começa a usar essa imagem do armário para enxergar na minha vida, no meu conversar sobre isso com meu esposo, esposa, e conversar sobre isso com os filhos, sobre o que falta de virtude e o que falta de habilidade no nosso armário espiritual e moral para que a gente tenha um relacionamento assertivo. Então eu dou a imagem do armário, vamos pensar, sei lá, né, um armáriozinho assim,
eu tenho lá fotinho e eu falo assim, ó. Quando a gente briga, o que eu pego no armário de recurso para aplicar nessa situação de relacionamento? Entendeu? O armário é essa metáfora, né? É a metáfora a nossa estrutura psíquica, moral, faz essa varredura em fração de segundos. Então, preste atenção no seguinte exemplo. Você dirige carro. Quem dirige aí? Vocês estão dirigindo e quando vocês olham um semáforo vermelho, em fração de segundos você tem que comportamento? Qual é o seu comportamento na hora que você vê o semáforo com a luz vermelha? Em fração de segundos, as suas estruturas cognitivas, mentais, de conhecimento, raciocínio, lógica, entendimento, né? Moral. Você faz uma varredura em fração de segundos e começa a pôr o pé no freio. Porque você tem o conhecimento e entendimento de que você precisa parar naquele lugar. Mas por que você precisa parar naquele lugar? Porque você não quer tomar uma multa, porque você não quer causar um acidente de trânsito, você já faz uma varredura de causas e consequências e da sua obrigação moral. Toda decisão na sua vida é uma decisão moral, ela tem relação com aquilo que é de certo e de errado. Então, quando você está diante de um conflito com os filhos, com o marido, com o chefe, no trabalho, a varredura que o seu organismo faz é moral e espiritual. E ele busca ferramentas internas para tomar a decisão num comportamento. E isso ocorre numa fração de segundos. Quando o seu armário não tem recursos, quando essa varredura em fração de segundos ocorre e você escolhe pegar lá, gritar, é porque é o recurso que está dentro do seu armário. Quando o seu filho pega o recurso bater, xingar, é porque é isso que está dentro do seu armário moral e espiritual. Então, o que eu ensino é: pegue a imagem de um armário e comece a entender o que falta de virtudes morais e princípios espirituais nesse seu armário, para que quando o fardo estiver pesado, as dificuldades vierem, as situações se apresentarem, nessa varredura que o seu organismo psíquico, moral e espiritual faz, em fração de segundos, você tem um repertório santo, um repertório virtuoso, para lançar mão e poder ter um comportamento frente àquelas demandas. É pesado, é custoso, é difícil, porque muitas vezes nos faltam a clareza e a prática e enxergar rapidamente essas virtudes. Por isso que eu ensino aqui aquele versículo de Pedro: acrescentem à vossa fé conhecimento. Conhecimento não de gente vazia, de blogueiro que quer aparecer, mas não tem unção, não tem conhecimento, não tem experiência, nunca atuou naquilo. Busquem um conhecimento bíblico profundo. E se for seguir alguém, sigam pessoas experientes, capacitadas e especializadas, para que o seu armário tenha um repertório coerente. Faz sentido isso para você? E aí abandonar os fardos se torna... com certeza eu abandono o grito, porque eu tô visualizando outras estruturas, outros construtos que são mais leves e fazem mais sentido com as minhas metas, com aquilo que eu quero ser, uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher que reflete a glória de Deus, com longanimidade, benignidade. Se você quer ser paciente, o grito não pode ser um recurso na sua vida.
Se você quer filhos equilibrados, filhos maduros, sair socando, jogando chinelo, fazendo cara. Tem mulher, desculpa falar a verdade aqui, né? E vem as patadas, né? Que mais parece a imagem do capiroto quando tá a pessoa endemoniada de tanta careta que faz, do que a imagem de Cristo refletida para os filhos. Vive fazendo cara de cocô, essa que é a verdade. Só faz cara ruim. Vive olhando, invalidando. São áreas que nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar a nossa cara torta. Para que o fardo seja leve. Seus filhos vão fazer criancices, vão fazer infantilidades. Homens dessa geração não aprenderam muitas coisas. Se você tem a minha idade, né, por volta aí, a grande maioria aqui está na mesma faixa etária que eu, vamos combinar, nossos maridos não foram educados para ser muitas coisas. Nós fomos educados, eles foram educados para às vezes arrumar um emprego, seguir carreira, depender de um patrão. E quando isso não ocorreu na vida desse homem, muitas vezes eles não têm estrutura para ser proativo, correr atrás, empreender. Uns pés de cabra são aí, né? Mas outros não. Então, como eu oro sobre isso? Como eu tenho conversas profundas com os meus, com o esposo, com o companheiro, para a gente sair desse lugar, né, de dependência. O mundo mudou, o mundo de trabalho mudou. Eu não idealizei na minha juventude tá aqui no Instagram, nem existia. Mas a gente vai buscando esses recursos e mudando, mas como? Primeiro enxergando, conversando, ouvindo pessoas, abandonando fardos, né? Vocês sabem qual é o meu da frustração. Ter que mudar de cidade, mudar de cidade, mudar de cidade, mudar de cidade. Pô, cada cidade que eu tinha que mudar, eu tinha que abrir uma clínica nova, um consultório novo, começar tudo do zero. Senhor, o senhor tem para mim? Me dá um sinal, então. Em novembro de 2020, o senhor veio e deu e vamos embora. Né? Faço a clínica, continuo. Amo, sou apaixonada pelos meus pacientes. E não atendo adolescente, gente. Atendo adulto. Meu público é homem, mulher, adulto. Tenho 2 pacientes adolescentes. Nem é meu foco. Eu falo aqui porque foi o que foi se desenhando. Mas esse ano nós vamos para outro lugar. Esse ano nós vamos trabalhar a saúde integral da mulherada. Fiz um cronograma. Março, abandonar os fardos. Para a gente poder entrar em abril. Já está ansiosa que Deus vai falar em você em abril. Então abandone, lance sobre ele a vossa ansiedade, né? Segundo versículo, Filipenses 4:13. O que diz lá? Versículo conhecidíssimo. Conhecidíssimo. O que diz lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando isso num contexto de sofrimento. Não está falando num contexto de ficar rico, milionário, né? Nada de teologia da prosperidade. Ele está falando num contexto de sofrimento, de dificuldade, de angústia. Eu dou conta, né? Eu dou conta. Faz sentido aí para você? Eu dou conta. Eu posso suportar a dificuldade. Eu posso suportar isso. Então, segunda coisa que você precisa ter é mentalidade de força. Eu dou conta. Eu tudo posso em Deus que me fortalece, inclusive de carregar essa dificuldade, porque tem dificuldades que não vão se modificar ou se transformar de uma maneira instantânea.
Talvez você precise orar anos por questões necessárias no seu casamento, né? Eu conto aqui a história de conversão da família da minha mãe, né? A família da minha mãe era uma família muito disfuncional e desestruturada. E minha mãe se converteu primeiro. E aí ela se converteu, e nós, né, nos convertemos ali crianças, nós orávamos pelos tios, tias, primos, primas, por situações gravíssimas. E levou anos algumas, né? O abandono dos vícios de um tio meu e do meu avô, eu lembro de ter começado a orar logo que minha mãe se converteu, com 5 anos, mas meu avô foi abandonar, sei lá, o cigarro, a bebida, né? Esse tio o alcoolismo. Acho que eu já tinha mais de 35 anos. Tem que orar. Orar sem cessar. Orar todos os dias. Clamar a Deus por essas situações. O povo não entrou na terra prometida porque mais reclamou do que creu. O pecado daquele povo foi a murmuração, mentalidade de murmuração. Murmuração não muda a nossa condição. Murmuração não muda a nossa condição. É a oração que muda a nossa condição. Ok? Então ore, clame, se liberte, coloque diante do Senhor. Salmo 31, 24, o que diz lá? Vamos ler Salmos esse mês. Você vai ler junto comigo? Vai ler juntinho comigo, né? Diz lá: sejam fortes e corajosos, força e coragem, todos os que esperam no Senhor. Se você espera no Senhor, confia nele, Salmo 31, 24 está dizendo: sejam fortes e corajosos os que esperam no Senhor. Essa trajetória de esperar no Senhor exige de você força e coragem. Eu gosto de um versículo, eu não vou lembrar se é Êxodo, Deuteronômio, eu marquei aqui na minha Bíblia, que quando Deus manda eles avançarem para uma determinada terra, que o Senhor vai expulsar os amorreus, os seduceus, os fariseus, sei lá, todo mundo que estava lá. Fariseu não, gente, é brincadeira. Que ele ia expulsar os inimigos. Deus fala assim, ó, entrem nessa terra, entrem lá, né? Mas eu vou expulsar os inimigos aos poucos. Eu vou expulsar aos poucos, para que a terra não fique vazia e vocês sejam presas dos animais selvagens. Então entrem, vão entrando, mas eu vou expulsar aos poucos, aos poucos. E às vezes você quer que Deus faça assim, ó, tudo num estalar de dedo para você. O versículo vai dizendo assim, ó, eu vou mandar pânico e terror na frente de vocês, para eles irem ficando com medo e saírem. Mas eu vou fazer isso aos poucos, para que a terra não fique vazia e vocês sejam devorados por animais selvagens. Gente, ai que passagem linda. Deus é maravilhoso, né? Que a gente precisa compreender? Que lá do trono dele, ele enxerga todo o nosso contexto. Ele enxerga tudo que está ao nosso redor. Então você vai falar, Senhor, eu deposito diante do Senhor o fardo. Que fardo? Ó, isso aqui tá difícil para mim. O temperamento da minha filha aqui, ó, que ela é mais teimosa e persistente, isso tá desafiador para mim. E eu quero colocar diante do Senhor. Esse comportamento vitimista da outra filha tá me deixando de cabelo em pé. Senhor, o meu marido não trabalhar, estar desempregado, ganhar pouco, eu ganhar pouco, meu horário de trabalho, o carro que tá assim, a casa que tá assada.
essas aqui são dificuldades, isso aqui está pesado para mim. Senhor, eu preciso me livrar desses fardos. Eu preciso abandonar isso. Aí você pode falar, Senhor, tem áreas que eu preciso ver? Tem gente que quer prosperidade e abundância na vida financeira, mas vive com o nome sujo. Deus não vai te abençoar. Vá primeiro limpar o seu nome. Vá pagar suas contas. Tenha coragem de reconhecer que você gastou além do que devia, de que você fez um ruim planejamento. E vá pagar o que você deve às pessoas que você precisa acertar. Ah, mas foi por desemprego. Tudo bem. Foi por desemprego, não tem problema nenhum. Mas limpe primeiro o seu nome. Para de ser inadimplente. A Bíblia diz que o nome limpo tem valor maior do que o perfume mais caro. Então, limpe o seu nome antes de ficar pedindo a Deus prosperidade. A hora que você fizer o movimento de limpar o seu nome, aí você vai ver Deus abrindo os seus caminhos. Não seja hipócrita. Eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida. Mas os que eu devo aqui, ai, misericórdia, eu não posso. Você não é fraca, não. Você pode, você é forte e corajosa na área financeira para pagar suas contas, para limpar o seu nome. Mulherada que tem 300 cartão de crédito, faz dívida num monte, endivida o marido e tá cheio de marido endividando a mulher na vibe das trades agora, os jogos, as apostas. Arranca do seu celular, pega a tesoura santa, quebra os seus cartões de crédito. Agora você quer bênção na sua família, no casamento, nos filhos, mas vive fazendo coisa errada por aí. Para de ser uma hipócrita, suja e pecadora nessa área também. Você não precisa de roupa nova, sapato novo, maquiagem. Você não precisa de nada disso. Você não precisa de nada disso. Você precisa de um caráter ilibado. É isso que você precisa. Nossa necessidade diante de Deus é um caráter ilibado, limpo, íntegro. Tá cheio de gente carregando fardo, porque também tem um monte de pecado de estimação. Vê pornografia no celular, só reclama do marido, fica desejando o homem dos outros, idealiza um corpo de outro. Não sei para quem eu tô falando. Pega lá um bloquinho, faz lá uma planilha de pagar todo mundo, correr atrás dos cheques perdidos, né? Ligar nas operadoras e fazer seus acertos. Sua vida não vai andar para frente. Se lá dentro da sua mochila tem uns zippers com pecadinhos escondidos, vai ter que entregar todos. Faz sentido para vocês? Faz, né? Deixa eu pôr nosso louvorzinho aqui. Então, vamos orar sobre isso. Vamos clamar a Deus e pedir que Ele nos revele todas essas questões. Olha, gente, eu vou falar algo para vocês. Esse ano, nós vamos trabalhar aqui nesse Instagram e nós vamos abrir a comunidade, nós vamos trabalhar. Tem um planejamento muito estratégico, né? Sobre o que nós vamos fazer, né? E nós vamos trabalhar todas essas questões. Você está buscando maturidade pessoal, aprofundamento em Deus, da palavra e tudo mais, cola aqui que nós vamos junto, com quem Deus preparar de nós irmos, né? Mas eu vou dizer um negócio para você, algo que incomoda o meu coração.
Essa igreja que se levanta cheia de ostentação, né? Uma igreja exibicionista, vinculada à imagem de dinheiro, né? Que acha que todo crente tem que ser milionário. Não. Nós não vamos levar nada disso pro céu, minha querida, né? Nada contra tudo isso. Mas, se a gente não consertar o caráter, a noiva não vai estar limpa. A noiva não vai estar limpa. O Senhor vem buscar uma noiva pura, imaculada. Eu e você somos a noiva de Cristo. Não dá para ir com um vestido rasgado. Não dá para subir com dívida. Não dá para subir com mentira. Não dá para subir com engano. Não dá para subir com um narcisismo, dissimulação, engano. Aparência de caráter santo, mas por dentro é uma podridão. Não dá. Não dá. O Senhor quer uma noiva limpa, lavada, sem fardo. Mas pessoas que buscam refletir a glória de Deus, que olham para diferentes áreas da sua vida e falam: isso aqui eu tô em pecado, isso aqui não é a glória de Deus sobre a minha vida e eu vou buscar me limpar disso. É isso que nós precisamos. Nossos vizinhos, as pessoas que têm o nosso nome num papel, num documento, num cheque, numa conta de água, de luz, de tudo, precisam saber que são pessoas que carregam a glória de Deus. É essa noiva que o Senhor vem buscar. Então feche os seus olhos agora. Comece a orar: Senhor, eu quero entregar os meus fardos. Eu quero entregar os meus pesos. Eu quero entregar as áreas que têm sido difíceis para mim. Em qualquer área da sua vida. E eu vou falar das que nós vamos trabalhar esse ano. Relacionamentos, conjugal, amoroso, afetivo, namoro, noivado, casamento, paquera. Relacionamento com os filhos, educação de filhos, educação de no ventre, bebês, engravidar. Qual é o seu fardo? Profissional, construir uma carreira, fazer uma profissão, escolher uma função laboral, civil. Profissão, trabalho, ganhar dinheiro, realizar sonhos, comprar coisas que você deseja. Qual tem sido a sua dificuldade? Pode orar sobre isso, que Deus também quer abençoar assim nessas áreas. Finanças. Quais são suas áreas de dificuldade? Vida espiritual. Não consegue orar, ler a Bíblia, ter um devocional decente, se organizar no conhecimento da palavra de Deus. Tá rasa, tá fraca, tem 12 anos de convertida, nunca leu a Bíblia inteira. Vida emocional, vive doente, cansada, depressiva, ansiosa, pensa no futuro, toma remédio, é dependente de remédio há tantos anos. Não sou nada contra, sou psicóloga, eu indico isso. Mas é um fardo, é uma área de dificuldade, a vida mental, emocional. Entrega hoje. Entrega hoje. Começa a falar para Deus: tô cansada, não consigo alcançar esses objetivos. Senhor, eu quero me libertar dos meus fardos, eu quero ser específica. Não consegue colocar limites na família estendida, na parentela. Lida com humilhação, vergonha. Começa a colocar diante de Deus: Senhor, eu não quero mais carregar isso. Não quero mais, não quero mais. Senhor, eu quero uma nova vida, eu quero um novo tempo. Eu quero um novo tempo de leveza.
Enquanto você ouve esse louvor, começa a falar o seu coração. Oh, Jesus. Escuta o nosso clamor. Escuta as orações que sobem agora. Ouve cada pedido. Nosso coração quer ouvir a tua voz. Que a tua voz seja mais audível aos nossos ouvidos. Tira de nós as comparações desnecessárias, o correr atrás de futilidades. Volta os teus olhos sobre nós. Levanta em socorro, mas nos dá força para lançar os fardos. Lançar os fardos depende de nós. Assim como dependeu de Lázaro sair para fora. Somos nós que lançamos os nossos fardos. Somos nós que saímos dos nossos túmulos. Somos nós que confessamos os nossos pecados. Somos nós que nos movimentamos em direção às nossas mudanças. Oh, Jesus, muda a nossa história. Muda as nossas estruturas. Nos dá força para esse movimento, Pai. Mas nós queremos dar passos em direção às nossas mudanças e nós declaramos espiritualmente que hoje abandonamos os nossos fardos. Nós colocamos hoje diante da cruz e cada uma de nós vai nomear aquilo que precisa abandonar. Vícios de comunicação, vícios de comportamento, vícios de linguagem, vícios mentais, vícios emocionais. Nós abandonamos esses fardos diante de Ti hoje. Carrega os nossos fardos, Pai. Nós queremos carregar o Seu que é leve e queremos aprender de Ti que é manso e humilde de coração, Pai. Recebe com humildade, Pai, o nosso colocar aqui, Pai. Recebe, Senhor, e que cada uma de nós tenhamos forças para reconhecer as nossas áreas de pecado e buscar mudanças nessas áreas, abandonando os fardos que são pesados para nós, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, tendo certeza que o Senhor nos ouve. Amém? Amém? É isso que você deseja? É isso que você quer nessa semana? Então pega aí um papel, uma caneta, anota e cria um propósito de oração a respeito dessas questões. Mas o movimento é seu. O movimento é seu. O movimento é seu. Lázaro precisou sair para fora. Pedro precisou andar sobre as águas. A mulher com fluxo de sangue precisou caminhar no meio da multidão. Zaqueu precisou subir numa árvore. O paralítico precisou subir em cima da casa. Deus requer de nós movimentos. Largar os fardos exigirá de nós um movimento. Quais os movimentos você precisa fazer? Quais os movimentos que você precisa fazer? Deus está ali, ó, lança. Mas é você quem precisa lançar. Então, empreenda força mental, física e espiritual, mas faça o movimento de lançar. A música chama Ouvir o Teu Falar. Vou colocar aqui. Mas o movimento é seu. É seu. Você tem que fazer esse movimento. É você. É você. E Ele quer carregar. Ele quer pegar o fardo. Já trilhei em todos os caminhos
Manda essa live para alguém, printa lá e coloca o que você aprendeu. O que você aprendeu na live de hoje? Tenho ouvido falar das tuas maravilhas.